da palavra do Senhor. Então se prepare aí, né? Desligue toda e qualquer distração aí perto de você, né? Se concentre, né? Pegue aí sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você possa aprender do Senhor nessa tarde. Nós vamos ouvir então a palavra com o pastor Giovanni. Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Como é bom estarmos aqui reunidos juntamente com os irmãos. Nós sabemos que pessoalmente isso é impossível, mas com a graça de Deus, num só espírito, num só coração, Deus tem coisas maravilhosas para nós nessa tarde, e é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o sacerdócio celestial. Você vai ver que eu e você temos um sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Lá nos céus nós temos alguém especial, o nosso amigo maior, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. É Ele quem está contigo, querido. Ele é seu amigo e você pode ter certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nós. E antes de mais nada, nós queremos começar lendo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. Hebreus 4, 16, fique conosco, abra o seu coração, deixe Deus falar com você nesse momento tão especial. É um trecho muito conhecido da palavra de Deus, que fala do poder da oração, do poder da convicção em Deus, o acesso que nós temos dentro do coração de Deus, na presença de Deus, no próprio céu, que faz com que o céu beije a terra, que o céu toque a terra com milagres, com maravilhas, e mais do que nada, mais do que nunca, nós estamos precisando de coisas tremendas da parte de Deus nos dias difíceis que estamos vivendo. Estamos em meio a uma pandemia, muitos ali enclausurados na sua casa, se protegendo, se guardando, lavando bem as mãos, usando máscaras, né? Quem diria que isso um dia ia acontecer, estaria diante dos nossos olhos? Mas agora está. Por isso nós precisamos viver essa vida da fé, a vida triunfante, a vida confiante que só em Jesus nós podemos viver. E é sobre isso que nós vamos falar agora, em nome de Jesus, à luz da palavra de Deus. Hebreus 4, 14, a Bíblia Sagrada diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, meu amado, minha amada, que está nos assistindo agora, tanto aqui no Instagram, como também no YouTube da Igreja Batista Betel, Instagram do pastor Giovanni. Nós estamos com várias pessoas online. Compartilhe esse link, né? Compartilhe essa transmissão, essa palavra com outras pessoas. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então, nosso tema hoje é sacerdócio celestial. E antes de nós adentrarmos na palavra em si, gostaria que você fechasse seus olhos na sua casa, diante da sua Smart TV, do seu notebook, no ambiente de trabalho, na casa, junto à sua família ou sozinho, você que está me ouvindo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar a Deus, pedindo a graça de Deus através da sua palavra. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, colocamos, ó Deus, os corações que nos ouvem agora, através das mídias sociais, através da internet, através, ó Deus, de todos esses meios que o Senhor proporciona hoje para a pregação do teu evangelho. Vivemos, ó Deus, tempos onde as pessoas se distanciaram geograficamente, mas não é porque estamos longe em termos de comunhão, coinonia, uns com os outros, Pai, que não podemos nos conectar com o céu, conectarmos com o teu coração. E é isso que nós queremos agora, Pai, Tu que és o nosso Salvador, o nosso Senhor, fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, que possamos entender a grandeza da nossa herança, da herança dos filhos de Deus, dos santos de Deus, separados por Deus, para viverem a vocação suprema, Pai, de sermos família de Deus aqui agora, diante da Tua presença. Pai, ajuda cada um deles nas suas necessidades gerais, provê
todas as necessidades, abre portas de trabalho, negócio, emprego, protege e guarda a família, Pai, em meio a essa pandemia, das doenças respiratórias, da dengue, Pai, sê com os teus filhos agora, é o que nós te pedimos de todo o coração, porque confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, então nós cremos isso de coração, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas nós precisamos entender, compreender, à luz da palavra, o poder da nossa oração. Aqui o autor de Hebreus nos ensina de maneira poderosa que Jesus é o nosso sacerdote. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos através desse lindo trecho da palavra de Deus. Como no Antigo Testamento existia um sacerdote, o primeiro deles foi Arão, irmão de Moisés, e através de toda uma linhagem sacerdotal, o sacerdote, ele fazia o quê, querido? Ele julgava o povo, ajudava no julgamento das necessidades diárias do povo, e assim também, Jesus é o nosso justo juiz, e Ele há de julgar não somente a nossa causa, as nossas necessidades, aquilo que estamos sofrendo, pedindo a Ele, orando, mas também a Bíblia Sagrada diz que Ele vai julgar todas as nações. Da mesma maneira que no Antigo Testamento o sacerdote fazia sacrifícios, graças a Deus, após a vinda de Cristo, a encarnação, o Logos de Deus, Jesus de Nazaré, o Verbo de vida, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, e de uma vez por todas, Ele não apenas trouxe um sacrifício, mas Ele se fez sacrifício por amor de você, por amor da sua família, por amor à minha vida. Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício diante de Deus. Também os sacerdotes no Antigo Testamento eram mestres da lei. Jesus também na nova dispensação, não somente foi o novo Moisés, o legislador dessa nova dispensação, a era da igreja, a dispensação da graça, o tempo que nós estamos vivendo, mas ele trouxe uma nova lei, a lei dos céus, as bem-aventuranças aos filhos de Deus. Ele foi o rabi, o mestre da lei de Deus, que interpretou de maneira correta o coração de Deus e ainda trouxe uma profundidade ainda maior para cada um de nós, do que é que Deus espera de nós como filhos de Deus. Assim como o sacerdote, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por causa dos pecados do povo, Jesus também, de uma vez só, e nunca mais é necessário que Ele faça isso novamente, Ele ofereceu o seu próprio sangue como sacrifício por mim e por você. E já não é necessário mais oferecermos pombinhos, carneirinhos, touros, ovelhas, jamais, não é necessário isso, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus o nosso Senhor, Ele é o nosso sacerdote. Sacerdote era aquele que intercedia diante de Deus pelo povo, e Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é só sumo sacerdote, a Bíblia Sagrada diz que Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o maior dentre os sacerdotes que já existiu nessa terra. E Ele está lá nos céus, intercedendo por mim e por você. Está conosco nessa luta, nesse problema, naquela dificuldade, nessa pandemia. Querido, você não está sozinho. Jesus de Nazaré está com você. A Bíblia também fala que Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. Olha o que diz 1 João 2:1. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. 1 João 2:1, a Bíblia Sagrada diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, Deus não quer que você peque, que você viva no pecado, que você faça coisa errada. A Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Se todavia, continua João dizendo, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação, ou seja, Ele foi aquele que foi o nosso expiador, o propiciador, aquele que se colocou no nosso lugar, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelo seu, pelo meu, mas também, diz a Bíblia Sagrada no versículo 2, no final, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha só a extensão da graça de Deus, da misericórdia do Senhor.
o poder do perdão dos pecados que Jesus oferece para você, para mim, para os filhos de Deus, para cada um daqueles que colocam o seu coração com fé e confiança nessa obra linda que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender, Jesus é o mais alto, o mais grande sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. E como um bom advogado, Ele jamais perdeu sequer uma causa, porque Jesus é perfeito, Jesus é maior e é melhor do que qualquer um. Ele é o seu intercessor, Ele é o nosso advogado, e Ele está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Jesus é o nosso mediador. Querido, muitas pessoas têm buscado mediadores entre Deus e os homens, né? Tem gente que coloca sua confiança num líder religioso, tem gente que coloca sua confiança num mediador que é um santo, às vezes, do passado. Tem gente que coloca um objeto, uma coisa, como mediador, como um ponto de contato, de ligação entre os céus e a terra. Querido, a Bíblia Sagrada diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, está lá em 1 Timóteo 2,5. E só Ele foi capaz de nos perdoar de todo o pecado. Só Ele é capaz de nos purificar de todo o pecado. Só Ele foi capaz de expiar e expurgar todos os nossos pecados. Porque Jesus é esse nosso sacerdote lá no céu. E a Bíblia Sagrada diz que Ele é um sacerdote superior, porque Ele não vem da linhagem de Levi. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus veio através da linhagem de Judá. Ele veio da descendência de Judá. Ele saiu fora da linhagem sacerdotal de Levi. Mas a Bíblia Sagrada revela, lá em Hebreus 7,1, que ele é de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque. Ele é anterior ao próprio sacerdócio levítico, aos tempos de Moisés, de Arão e seus filhos. Jesus é superior, Jesus veio antes. Jesus espiritualmente, ele veio da ordem de Melquisedeque. E é muito tremendo nós entendemos isso. Está lá em Hebreus 7,1. Hebreus 7,1, a Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e os abençoou. Assim como Melquisedeque, querido, Jesus está aqui nessa tarde para abençoar você, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, porque Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, anterior a Levi. A Bíblia continua dizendo, versículo 2, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta como, aqui Melquisedeque, como rei da justiça, depois também é chamado do rei de Salém. E Salém é uma palavra que depois vai transliterar e vai se transformar naquela região de Jerusalém. Tanto é que Jerusalém vem da palavra Salém. E o rei de Salém instituiu e levantou a cidade de Jerusalém. Assim também, querido, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no futuro bem próximo, com a sua vinda gloriosa, nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus virá estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. E nós, os filhos de Deus, que cremos no seu nome, que vamos passar por essas provações, por essas tribulações, por essas dificuldades, mas vamos permanecer firmes e fortes no Senhor. Esse Rei dos Reis virá em glória para estabelecer o reino de Deus sobre a terra a partir de Jerusalém. E é tremendo isso. A Bíblia Sagrada diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, falando sobre Melquisedeque, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Uma referência aqui a Jesus, apontando para Jesus. Permanece sacerdote perpetuamente. E Jesus também é assim, ele vem da ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote não temporário, mas perpétuo, eterno, para todo sempre, porque eu estou aqui nessa tarde para dizer que Jesus vive. Ele não apenas morreu na cruz, como muitos pensam, e carregam Jesus morto no peito, na parede, na sua casa. Não, querido, nosso Jesus está vivo. Ele é o nosso sacerdote perpétuo, ele é o nosso sacerdote eterno, ele continua intercedendo, sendo nosso advogado, sendo nosso mediador entre os céus e a terra. Só existe um mediador,
Jesus de Nazaré, o nosso Deus e o nosso Senhor. Outra coisa que nós aprendemos como Jesus sendo o nosso sacerdote é que Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício de amor por mim e por você. E aí nós vemos a importância da sua vida para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus de Nazaré, para morrer na cruz no seu lugar, irmão. Às vezes, né, você está naquele momento deprê, naquele dia de bad, ruim, mal, na sua vida, querido, lembre-se aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Jesus teve que se sacrificar, e esse sacrifício provou o quão importante você é para o coração de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o medo tenta assolar o nosso coração. Não permita que o medo lance fora todo o medo, né? Todo o amor que Deus tem por você. Não, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Creia que Deus te ama, que Jesus te ama. E Ele provou o seu amor para com você e para comigo, morrendo na cruz do Calvário como um sacrifício eterno, como um sacrifício divino, por amor da sua vida e da minha vida. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é que Jesus é o nosso sacerdote. Segundo princípio que nós aprendemos em Hebreus 7, de 1, né, aqui em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, persevere na sua confissão de fé. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa tarde. Meu irmão, como é que está a tua fé em meio a essa pandemia? Como é que está a tua fé em meio às dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando? Como é que está a tua fé diante da sua família? Você tem exercido ali um sacerdócio espiritual na sua casa? Porque ao mesmo tempo que nós temos um sacerdote lá no céu, que intercede por nós, a Bíblia também nos chama de reis e sacerdotes. E esse sacerdócio de todos os santos, esse sacerdócio que tem que ser aplicado, vivido diariamente, começa na nossa casa. Na sua casa, querido, querida que está me ouvindo, você é o sacerdote de Deus, você é o representante de Deus ali, você é aquele que intercede pelos seus, pelos da sua casa. E para que isso seja possível, querido, persevere na sua confissão de fé. Não é tempo de fraquejar na fé, não é tempo de blasfemar contra Deus em meio às dificuldades, não é tempo de nós abandonarmos tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós aprendemos desde pequenina idade. Não, é mais do que isso, querido, é agora que a nossa fé será provada. É agora que nós estamos passando pela tribulação, pela peneira de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus irão frutificar para Deus, irão florescer em Deus. Por isso, guarde o bom depósito que Deus colocou no seu coração. Esse bom depósito que Paulo fala é a sua fé. E a sua fé é o maior tesouro que você tem no seu coração, querido. Podem te roubar as coisas de casa, você pode perder tudo quanto é coisa material nessa vida, mas tem uma coisa que você não pode perder, não importa o que você esteja vivendo, querido, você não pode perder a sua fé. Porque a sua fé é o que atrai milagres de Deus na sua vida. A sua fé é o que te dá acesso ao coração de Deus. A sua fé é o que faz com que você desfrute a vida eterna e a salvação que Jesus te oferece de graça e por amor a cada um de vocês. Lembre-se, querido, que a vida cristã é uma maratona. Não é 100 metros rasos, que eu saio correndo igual um doido, não. A vida cristã é uma maratona, a vida cristã é necessário, é uma jornada de vida, é a jornada da fé, é uma vida em Deus, é uma vida com Deus, perseverando. Numa maratona, por exemplo, o cara não pode sair na loucura, né, correndo igual um doido na frente de todo mundo, não. Ele tem que manter um passo constante, ele tem que perseverar e guardar as suas resistências, a sua energia, para que no momento certo, no sprint final, ele saia com tudo até aquela faixa e chegue em primeiro lugar ou chegue nas primeiras colocações e receba a sua premiação. Querido, tem muita gente que começa a vida da fé com tudo, no gás, mas no andar da carruagem, no meio da jornada, no meio da maratona, parece que o seu gás se vai. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar o primeiro amor, o amor que nós tivemos lá quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos deixar essa chama se apagar no nosso coração. Persevere na sua confissão de fé. A vida cristã é uma maratona, a vida com Deus é uma jornada. Nós estamos trilhando essa jornada
Por isso a Bíblia Sagrada fala em conservar essa fé. Quando a Bíblia está falando de conservar, a Bíblia está falando de guardar. Meu irmão, guarda o teu coração. A Bíblia diz, porque dele procede as fontes da vida. Como é que está o teu coração, querido? Teu coração está pegado a Deus? O teu coração está cheio de fé? Ou está fraquejando na fé? Está se deixando corromper, está se deixando poluir com as coisas do mundo? Conservar a fé, diz a palavra, guardar essa fé, cuidar dessa fé, zelar essa fé. O crente tem que ser cuidadoso, o crente tem que ser prudente, o crente tem que ser zeloso, ele tem que preservar a sua confissão de fé. E não basta apenas confessar com a sua boca. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, nós precisamos crer com o nosso coração que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a nós, que Jesus também ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia Sagrada diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Querido, a salvação, ela depende dessa perseverança, entre o declarar, o professar, o confessar, e também o crer no coração, com uma vida coerente com aquilo que eu falei com a minha boca. Então a nossa fé precisa ter firmeza. A Bíblia está dizendo aqui, com firmeza, a nossa fé tem que ser firme, a nossa fé tem que estar bem consolidada. Hebreus 4:14 fala sobre isso, que nós devemos conservar firmes. Então fala de firmeza. Meu irmão, você está firme com Deus? Ou você é um crente meia boca? Como a gente brinca, né? Sempre quando está pregando na igreja, o crente girafa. Está com o corpo na igreja, mas a cabeça está lá no mundão, pensando em fazer um monte de coisa errada. Não, querido, você não pode ser assim. Você tem que ser um crente fiel, um crente consagrado, em meio às lutas, em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio às batalhas da vida, seja firme. Firme os seus valores, seja firme na sua fé, seja firme na sua convicção de fé, seja estável. Hoje nós vemos muito crente no sobe e desce, né? Uma hora, glória a Deus, aleluia, falando em línguas, dando pirueta, de repente vive de bad, cabisbaixo, vive num sobe e desce, numa gangorra com Deus. Querido, a vida cristã não pode ser uma gangorra. A vida cristã tem que ser firme, tem que ser estável. E essa firmeza e essa estabilidade, a gente só vai conseguir, meu irmão, minha irmã, através de uma vida no Espírito. De Romanos capítulo 8. Leia na sua casa, eu te desafio a ler o capítulo de número 8 do livro de Romanos, você vai aprender ali como viver a vida no Espírito. E não só isso, você vai aprender como é bom viver essa vida e quais são os benefícios, as bem-aventuranças, as bênçãos de viver a vida no Espírito Santo, não alimentando a carne, não fazendo aquilo que é errado, mas fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. Terceiro lugar, irmão, terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, é que Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus sabe aquilo que você está passando nessa tarde, na sua casa, na sua família. Jesus conhece as recâmaras mais profundas do teu coração. Jesus conhece as tuas fraquezas e Ele está disposto a te ajudar em meio às tuas fraquezas. Quando nós pensamos nisso, né, que Jesus conhece as nossas fraquezas, o que nós podemos extrair com isso? Em primeiro lugar, Jesus sabe que nós somos feitos de barro. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Está lá em 2 Coríntios, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 4:7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: temos, porém, esse tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido, o tesouro que você carrega dentro de você, um vaso de barro, como diz a palavra de Deus, onde a glória de Deus habita, onde o poder de Deus quer ser revelado, é o Espírito Santo de Deus. Tanto é que no versículo seguinte, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos,
porém jamais seremos desamparados. Podemos até nos abater, abatidos, porém nunca seremos destruídos. Levando sempre no nosso corpo, no nosso vaso de barro, o morrer de Jesus, a mortificação, por amor a Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Queridos, isso é tremendo. Você tem a glória de Deus dentro de você. Se você foi regenerado, se você nasceu de novo, se você firmou uma aliança, um compromisso com o Senhor, a glória de Deus está em você. Ela habita em você. Todos os recursos de Deus estão nos céus disponíveis para você. Adquirir através da oração, da adoração, da vida devocional, da vida interior, construída e cultivada no Senhor. Mas a maior glória, o maior tesouro que nós temos, irmãos, é a presença abençoadora do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos santuário do Deus vivo. Nós somos moradas de Deus. E isso é tremendo. Deus sabe o quão frágeis nós somos. O ser humano, irmão, é um ser frágil. Nada melhor do que essa pandemia para nos ensinar isso. A fragilidade humana. O quanto somos frágeis, o quanto somos vulneráveis, o quanto somos dependentes de Deus. O quanto somos pó da terra, quantas e quantas pessoas estão falecendo, morrendo, retornando ao pó da terra. John Stott já diz na sua obra, O Discípulo Radical, que a nossa vida na terra, ela vem através de duas nudez. Você nasce nu, quando você nasce como criança, você nasce sem nada, na nudez. E quando você morre também, querido, você não pode levar nada. Você também ali mostra a sua fragilidade, a sua nudez, e ali vai, e os bichinhos comem tudo, até aquelas urnas bonitas, mortuárias, tudo desaparece, a roupa, tudo, fica apenas o pó da terra, porque a vida nessa terra, ela é baseada entre dois parentes de duas nudez. Então nós vemos aqui a fragilidade humana, a dependência que nós temos de Deus. E eu te pergunto aqui nessa tarde, querido, você reconhece que depende de Deus? Meu irmão, você que está me ouvindo, ou aqui através do Instagram, né, o Maicon Balan, a Gé Botelho, a Edna Freire, tantos e tantos irmãos, o Bruno Miranda, querido, você reconhece que você depende de Deus, que você precisa de Deus, que você é pó da terra, que você é um ser frágil. Quantas e quantas vezes nós tentamos provar para os outros que somos super-homens, que você é super-mulher, uma super-mãe, um super-pai, um super-profissional. Querido, você é frágil, e Deus sabe disso. Jesus reconhece e sabe das nossas fraquezas. E quanto antes nós reconhecermos isso, maior será a grandeza de Deus nas nossas vidas. Maior será a nossa humildade em lidarmos com as coisas relacionadas à própria vida. Jesus conhece as nossas fraquezas. E eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, esse trecho é lindo, 2 Coríntios, versículo 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que diz aqui Paulo, no versículo 9. Vamos ver a partir do versículo 9. 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia diz: então o próprio Deus, o Senhor, me disse Paulo aqui, e ele está relatando essa experiência: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, estou aqui nessa tarde para dizer que Deus tem graça suficiente para você. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você acha que não dá conta, Deus dá conta para você. Quando você acha que não vai conseguir, Deus consegue por você. Quando você acha que é impossível, para o Deus que nós servimos, tudo é possível àquele que crê. É claro que quando nós estamos falando de fraqueza, querido, nós não estamos avalizando uma vida de pecados. Nós não estamos falando que nós podemos nos abrigar nas nossas fraquezas e ali, né, ou tomar o pecado como só mais uma fraqueza e continuar mergulhado na sujeira, na imundícia, tomando aquilo como uma fraqueza contínua, rotineira, entrando num estado terrível que é o ciclo da derrota, quando você sempre está caindo nos mesmos pecados e não se arrepende. Querido, esse é um estado espiritual perigoso que eu e você não podemos viver diante de Deus. Mas quando tropeçarmos,
nós vamos nos levantarmos pela graça de Deus, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando falharmos, nós vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos criar vergonha na cara, modificar aquele comportamento, e pela graça de Deus nós vamos triunfar, vencer, e com a graça de Deus nós vamos superar todas e qualquer dificuldades que venhamos a enfrentar. Então lembre-se disso, a graça de Jesus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso não é um aval para uma vida liberal, para uma vida equivocada, não, querido. É um poder sobrenatural para viver uma vida santificada, consagrada, empoderada pela glória de Deus e com a unção do Espírito Santo que habita em você. Então lembre-se disso, todo pecado pode ser vencido, todo pecado pode ser abandonado, todo pecado pode ser retirado completamente da nossa vida. Basta a gente se arrepender, confessar o nosso pecado, se arrepender, nos quebrantarmos da presença de Deus e abandonarmos toda e qualquer prática que possa trazer prejuízo à nossa vida espiritual. O pecado, querido, é um vírus mortal. Olha o que essa pandemia está fazendo na humanidade. Mas você pode ter certeza do que eu estou falando, querido. A maior praga que tem na humanidade não é o Covid-19. A maior virose que mata e mata milhões de pessoas não é o Covid-19, é o pecado. O pecado é um vírus mortal, que se eu não utilizar a vacina do arrependimento, do abandono do pecado, do quebrantamento e do retorno para Deus, ele pode matar a sua vida espiritual, ele pode destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, as tuas finanças, a tua alma. O pior vírus mortal que existe se chama pecado, e esse pecado pode ser vencido com a graça e o poder de Deus em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa tarde para dizer para você que Cristo tem poder e Ele é capaz de perdoar os seus pecados. A Bíblia mesmo diz em 1 João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Provérbios também diz, se nós escondermos o nosso pecado, nós nunca prosperaremos. Mas se nós confessarmos, abandonarmos esse pecado, tudo pode ser diferente na nossa vida, querido. Aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas os que confessa e deixa, diz a palavra de Deus, alcançará misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, de nós pecadores, que reconheçamos a nossa pecaminosidade, e não só isso, nos abriguemos na graça, no amor, no perdão de Deus, e vivamos a vida que Deus planejou para nós, a vida santa, consagrada, dedicada, sabe, cada dia mais, eu quero mais o Senhor, eu quero mais a Deus, eu quero ser melhor, eu quero ser um pai melhor, um homem melhor, um ser humano melhor, um cidadão melhor. Você pode ser melhor, com a ajuda da graça e do poder de Deus. Terceiro princípio, Jesus conhece as nossas fraquezas, mas a Bíblia diz nesse trecho lindo de Hebreus capítulo 4, Ele venceu o pecado. Ele conhece as nossas fraquezas porque Ele foi ser humano. Ele sabe das nossas mazelas, Ele sabe o que é uma dor humana, o que é uma traição, uma decepção, uma frustração, um abandono. Ele sabe tudo isso, querido. A mesma dor que você já sentiu, as piores dores que você já vivenciou na sua existência humana, Jesus já passou por cada uma delas, e Ele triunfou por cada uma das fraquezas e mazelas humanas. Por isso Ele tem recurso, Ele tem graça, Ele tem consolação, Ele tem libertação, Ele tem restituição, Ele tem restauração para mim e para você, querido, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Esse sacerdócio que nós temos no céu, que nós podemos nos aproximar dele com confiança. Querido, você pode ter certeza, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece a sua fragilidade. E em último lugar, o quarto princípio que nós aprendemos, que queremos deixar aqui para os nossos irmãos. Primeiro, nós aprendemos que Jesus é o nosso sacerdote. Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos perseverar na nossa confissão de fé. Perseverar nessa jornada, nessa maratona que é a vida cristã. Em terceiro lugar, nós aprendemos que Jesus conhece as nossas fraquezas e por isso Ele nos socorre em tempo oportuno, em meio às nossas necessidades. E em quarto lugar, aproxime-se de Cristo com confiança.
Meu irmão, nós estamos aqui porque nós confiamos em Deus. Você está aí na sua casa porque você confia em Deus. Não fique ansioso, não fique temeroso, não fique amedrontado, não tenha medo do futuro. Se você é crente, o teu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está assegurado nas mãos de Deus. Tenha paciência, enfrente cada dia mal, difícil que vier, na graça e no poder do Senhor. Fé é confiança, por isso a Bíblia nos ensina esse quarto princípio: aproxime-se de Cristo com confiança. Fé é confiança, fé é confiar. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem descansado no Senhor? Ou você está atribulado, sabe, todo assolado, cheio de situações, para lá e para cá, buscando resolver do seu jeito, em vez de buscar a direção de Deus, em vez de orar diante da situação difícil que você está enfrentando, em vez de buscar uma orientação da parte do Senhor, em vez de mergulhar na palavra, dobrar o joelho, orar, buscar uma solução para o seu problema no Senhor. É claro que nós estamos falando aqui que tem coisas que cabe a nós fazermos. São nossas responsabilidades. Deus não move uma palha dentro daquilo que eu e você precisamos fazer. Mas Deus move céus e terra para fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. O natural, o que é de responsabilidade nossa, Deus não move uma palha. Mas o que é sobrenatural, o que é milagroso, o que nós não damos contas de fazer, Jesus é capaz de fazer. Tem até uma música do Ron Quinoli, que é linda, né, do Koinonia, da Integrity Music, lá dos Estados Unidos. Eu me lembro que eu ouvia quando estava no México, na escola de missões. Ele fala: God is able. Deus é capaz. Deus é capaz de te ajudar, irmão. Deus é capaz de prover as tuas necessidades. God is able. Deus é capaz de ser teu amigo. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está jogado às traças. Deus é capaz de cuidar de você. Confie nele, aproxime-se de Cristo com confiança, porque nós temos um sacerdote lá. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Quando você ora, querido, um canal se abre entre a terra e o céu. Quando você ora, um corredor de glória e de graça entra ao trono da graça de Deus. E quando você fala, querido, aqui na terra, Deus escuta lá no céu. Porque nós podemos nos achegar com confiança, diz a palavra de Deus, ao trono da graça de Deus. O trono da graça aqui de Deus fala da presença de Deus. Todo crente tem acesso à presença de Deus. Todo crente precisa viver na presença de Deus. Todo crente que ora chega diante do Criador do universo, no trono da sua graça, e é ouvido pelo seu Papai Celestial. E além disso, do seu lado, tem o melhor dos advogados, Jesus de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso intercessor, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Por isso, achegar-se a Deus, aproximar-se a Deus, é ter intimidade com Deus. E como é que nós temos intimidade com Deus, querido? Através das disciplinas espirituais. Você não tem como ter intimidade com Deus se você não ora. Ou só ora na hora de comer, aquela oraçãozinha micro-ondas de 3 minutos. Não. Você precisa dedicar tempo de qualidade. Oração é orar e ação. É falar com Deus e entrar em ação dentro daquilo que Deus falar com você. Ore até que você ore de verdade. Ore até que você toque o coração de Deus e o coração de Deus toque você. Ore até que a presença de Deus, a glória de Deus se revele na sua vida, querido. Oração, meditação na palavra, jejum, adoração. Uma das maneiras mais lindas de se perceber, de sentir a presença de Deus, é através da adoração, querido. A adoração é uma coisa preciosa. As maiores experiências que eu tive com Deus foi na adoração. Ou foi na oração, mas a maior delas, as maiores experiências que eu tive com Deus, foi na adoração a Deus. Quando você adora, querido, você levanta as mãos, você toca nos céus, e os céus conectam o teu corpo, a energia do céu, a fé, ela é capaz de conectar, igual um disjuntor, liga você aos céus e os céus a você, e coisas tremendas, maravilhosas acontecem na sua vida. Intimidade com Deus também através da comunhão com os irmãos.
que agora não é possível, mas nós podemos ligar para os irmãos, podemos dar um alô, podemos mandar um zap, podemos, falar em videoconferência. Sim, podemos ter comunhão com os irmãos, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse isolamento social, você pode ter comunhão com seus familiares, com seus entes queridos, ali na sua casa, você pode dedicar tempo à sua família como nunca antes. Como a gente estava na correria, antigamente, agora nós temos muito mais tempo para dedicar aos nossos, aqueles que amamos, a nossa família. Faça o culto doméstico, exerça misericórdia e graça com aquelas pessoas que estão ao seu redor. E saiba, meu irmão, que a misericórdia e graça de Deus também estão disponíveis a todos aqueles que creem. Todos aqueles que se aproximam de Cristo com confiança, a esse sacerdote que está lá no céu, mas que intercede por nós, Ele tem misericórdia e graça para você. Todos nós temos necessidades, todos nós. Ontem mesmo eu estava no discipulado lá, com alguns irmãos preciosos, cada um contando as suas necessidades, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Todos nós temos necessidades. Quando a gente tem comunhão com os irmãos, a gente vê que todos nós temos lutas, temos problemas, temos necessidades, sofremos dores, temos dificuldades, uns mais, outros menos, uns em tempos agora, outros em tempos anteriores. Queridos, todos nós temos necessidade, e é por isso que nós podemos nos achegar a esse trono de graça, para que, como diz aqui a Bíblia, no seu tempo, nós temos socorro bem presente. E é lindo isso que diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16 ao final. A Bíblia diz, olha só que coisa linda: cheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, com a certeza, com a convicção. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é certeza, diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a certeza das coisas que se esperam, E a convicção das coisas que não se vê. Você tem que ter certeza, você tem que ter confiança, você tem que orar com confiança. E é isso que a Bíblia diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto a esse trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sempre haverá dias difíceis, mas lembre-se, querido, Cristo será o nosso socorro bem presente. Tanto é que nós temos uma campanha, você pode entrar no site da igreja, betelonline.com.br, o nome da nossa campanha está baseado aqui: socorro bem presente. Jesus é o nosso socorro bem presente, mas mais do que isso, aqueles que estão em Cristo, que têm uma condição talvez um pouquinho melhor, que podem exercer generosidade, amor, afeto, carinho com aqueles que estão sofrendo ainda mais, querido. Você pode ajudar nessa campanha, você pode trazer aqui, materiais não perecíveis, materiais de higiene pessoal, você pode ali, você tem condição, em vez de gastar com supérfluo, com coisas banais, exerça a generosidade, o amor ao próximo, exerça, ajude alguém que esteja sofrendo, alguém que está padecendo, ajude, querido. Agora é hora de sermos bons samaritanos. Agora é hora de provarmos o nosso amor a Deus, amando os nossos irmãos, amando aqueles que sofrem. Lembre, Jesus é o teu socorro bem presente, mas nós em Cristo também podemos socorrer aqueles que estão ao nosso derredor, representando Jesus na terra, representando o coração paternal, amoroso de Deus, aquele que está sofrendo. E eu tenho certeza que você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Lembre-se dos 4 princípios que nós aprendemos. Em primeiro lugar, Jesus é o nosso sacerdócio. Quando nós pensamos no sacerdócio celestial, lembre-se, Jesus é o grande sumo sacerdote da sua vida e da minha vida. Em segundo lugar, lembre-se, persevere na sua confissão de fé. Não basta falar que você é crente, não basta falar que você tem fé, não basta falar que você é cristão. Persevere na sua fé, e que a sua fé seja coerente através de atitudes, ações, palavras e pensamentos que venham glorificar o nosso Deus e o nosso Senhor. Em terceiro lugar, lembre-se, Jesus conhece as suas fraquezas. E isso não é um motivo para você viver na fraqueza, no pecado, na coisa errada, não.
Lembre-se, você é pó, você é frágil, você é vaso de barro, mas a presença gloriosa de Deus, o tesouro do Espírito Santo habita em nós. Por isso nós não podemos viver na coisa errada, na sujeira, na iniquidade, no pecado. Jesus quer que nós nos santifiquemos e nos consagremos ao Senhor. E por último, além de Jesus conhecer as nossas fraquezas, aproxime-se de Cristo com confiança. Jesus é o nosso melhor amigo, você não está sozinho, Ele há de te ajudar. Jesus é o nosso socorro bem presente. Se aproxime-se de Cristo com confiança, tenha intimidade com Deus, através das diversas disciplinas espirituais: oração, adoração, jejum, meditação na palavra de Deus, comunhão e o serviço aos santos e o serviço ao mundo. Essa é a missão da Igreja Batista Betel: amar a Deus, amar as pessoas, servir o mundo. É o que Deus espera de mim e de você nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma linda canção agora com o obreiro Ricardo, e logo em seguida a essa linda canção que nós vamos cantar, eu quero estar aqui para orar por você e pelas necessidades gerais que nós recebemos no chat, no nosso YouTube, através dessa transmissão ao vivo, amém? Se você tiver também qualquer necessidade aqui no Instagram, coloca aqui que nós também estaremos orando por você, você que está me ouvindo no Instagram, também estaremos orando pela sua necessidade. Coloque de forma bem objetiva, clara, nós estaremos orando por você aqui no final. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, amém e amém. Sim, Senhor. Nós nos achegamos, Senhor, com confiança no Senhor, sabendo, Deus, que Tu és o Deus, nosso escudo, nosso protetor. Somos sacerdotes, Senhor. Vamos cantar. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. E és liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, e és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Então vamos juntar a nossa fé agora, irmãos,
Vamos orar ao Senhor nessa hora. Glória a Deus, querido. Coloca a mão no seu coração, vamos orar pedindo ao Senhor todas essas necessidades diversas dos nossos amados irmãos.